Muito bem, espero que você tenha gostado da aula do Vinícius, espero que você tenha conseguido ter vários insights sobre melhorias e ajustes que talvez você possa fazer no seu processo de contratação e para que você tenha um norte agora de como que você pode fazer uma contratação mais assertiva para sua empresa, mais alinhada com os seus valores e com a sua cultura. E vamos entrar agora então no processo de onboarding de novos colaboradores. E eu vou apresentar para vocês aqui não só a questão de conceitos, mas principalmente como que funciona o nosso processo de onboarding, como que nós fazemos na prática o nosso processo. Então vamos lá. Quais são os objetivos, né, que nós temos quando nós fazemos esse processo de onboarding e quando e por que nós estruturamos, né, esse processo na empresa? Então, como objetivos principais, né, nós temos aí apresentar a filosofia de trabalho da empresa, introduzir a nossa cultura, os nossos valores, a nossa missão, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa cultura como um todo, conhecer um pouco mais sobre o perfil do colaborador e apresentar ele aos demais membros da equipe. Quando nós estruturamos o nosso processo, nós pensamos em algumas fases que para nós são fases que fazem sentido, né? Então, assim, esse processo ele foi construído lá atrás, alguns anos atrás, e ele vem sendo ajustado, né, ao longo do caminho. Então, ele já teve aí algumas versões, né? Nós estamos agora na versão atual, mas com certeza ela não vai permanecer assim nos próximos anos, porque as coisas vão mudando. Nós, inclusive, mudamos o nosso processo, ajustamos ele por causa da pandemia, né? Anteriormente nós fazíamos o processo muito mais presencial e hoje ele se tornou praticamente um processo 100% online. Então nós ajustamos bastante coisas durante a pandemia e assim ele vai sendo construído e lapidado ao longo do tempo. Então, quando você pensar em fazer o seu processo de onboarding, se você ainda não tem, ou se você quiser algumas ideias, alguns insights para melhorar o seu processo atual, pense sempre nos objetivos desse processo, porque eu acredito que definir esses objetivos é o ponto de partida para você formular um bom processo, né? Para você elaborar um processo que seja efetivo. E lembre sempre daquilo que eu falei lá no início da nossa aula, que não é muito aconselhável que você simplesmente pegue um processo de uma empresa e aplique na sua, porque você precisa pensar no que faz sentido na sua empresa e o que não faz sentido. É sempre importante fazer essa avaliação, né? Essa validação. Então, temos aqui um processo que você pode se inspirar nele, né? Se você entender aquilo que faz e o que não faz sentido, se inspire nele, mas construa o seu processo pensando sempre na sua realidade, no seu perfil e na cultura da sua empresa. Então, vamos lá. Para a gente iniciar aqui o processo, quais são as premissas que nós temos aqui, né? Nós sempre gostamos de fazer as contratações lá na empresa com um certo tempo, né? Para que a gente tenha efetivamente um tempo hábil para conseguir preparar tudo que a gente precisa preparar para receber um novo membro do time, né? Então, assim, eu coloquei aqui um dia antes do onboarding, né? O que o RH precisa providenciar, mas é claro que um dia é o limite, né? O ideal é que você tenha alguns dias a mais de folga aqui nesse prazo, para que você consiga, o seu RH, né, consiga providenciar tudo o que ele precisa para recepcionar o novo membro do time de uma forma muito mais organizada, de uma forma muito mais pensada na situação daquele membro, né? Então, eu coloquei aqui alguns tópicos que nós tomamos muito cuidado, né, para ter isso efetivamente sempre pronto, porque ter essa estrutura pronta para receber esse novo membro é fundamental para que ele efetivamente consiga passar pelo processo de onboarding e já tenha todos os acessos que ele precisa durante o treinamento que ele vai receber nos primeiros dias junto da equipe. Então, por exemplo, providenciar e-mail para essa nova pessoa, todos os logins que ele precisa, né? Dos sistemas, das plataformas que a empresa utiliza, o login de rede, tudo que ele precisa de ferramental, né? Deixar todos os acessos prontos e enviar um e-mail para a equipe e para os gestores informando sobre o onboarding daquela pessoa, né? Nós fazemos esse ritual para que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo fica sabendo que naquele dia nós vamos receber uma nova pessoa no nosso time
E como nós temos várias pessoas envolvidas, né, nesse processo, inclusive o time todo, num determinado ponto, ele participa dessa apresentação, então todo mundo fica sabendo que naquele dia nós vamos receber um novo membro do time e assim todo mundo consegue se organizar e a gente já cria também aquela expectativa, né, com a nossa equipe para saber que nós estamos recebendo um novo membro do time. Então nós fazemos esse ritual aqui e deixamos essa estrutura toda pronta pelo menos um dia antes. Eu sei que algumas vezes na rotina de uma empresa nós precisamos fazer contratações imediatas de urgência, né? Às vezes acontece. Eu sei que muitas vezes não é possível fazer todo esse processo antes, mas o ideal também é que você faça um planejamento, né? Sempre que possível, pelo menos na maioria das vezes, que as contratações sejam feitas com mais tempo para que você consiga fazer todo esse ritual com tranquilidade, né? Claro que exceções vão existir, mas a ideia é que a maior parte do tempo você consiga fazer esse processo com mais tranquilidade. Então, se organizar em relação a novas contratações, se você precisa substituir uma pessoa, que você faça isso com mais antecedência e não deixe tudo para cima da hora, né? Porque às vezes a gente tem aí primeiro que as questões legais, né, trabalhistas envolvidas num processo de contratação, a gente tem também a parte de tecnologia, que às vezes não é de uma hora para outra que a gente consegue, né, criar todos os acessos e tudo mais, dependendo da estrutura da empresa. Às vezes esse processo ele é bem burocrático, então não se consegue fazer com muita agilidade, então precisa tomar cuidado com todos esses pontos. Na nossa empresa, nós também atendemos à Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem uma série de documentos e formulários, uma série de formalidades que nós precisamos fazer para atender, né, todos os requisitos e ficar em compliance com essa legislação. Então, a gente toma bastante cuidado para fazer esse processo com uma janela de dias que seja suficiente, né, dentro da nossa organização, para que a gente consiga fazer esse processo com bastante tranquilidade. Cada empresa tem a sua dinâmica em relação a isso, né? Mas é importante que você saiba qual é a dinâmica da sua empresa, esses prazos da empresa, né? E você consiga fazer um processo bastante efetivo. Então, vamos lá. Dentro do nosso conceito de onboarding, nós consideramos que o nosso onboarding, ele vai ele acontece nos primeiros 80 dias do novo membro do time. Então, nós fazemos o onboarding no primeiro dia de trabalho dele e depois nós fazemos um acompanhamento até o dia 80, né? Porque nós fazemos isso porque ao longo dos primeiros 90 dias, em que ele vai estar no período de experiência, ele vai estar num período de aprendizagem conosco, então nós fazemos algumas intervenções com ele para fazer um monitoramento e aí nós consideramos que nós temos esses 80 primeiros dias, nós consideramos o nosso processo de onboarding. Porém, tem empresas que fazem esse processo mais rápido e outras empresas demoram até mais tempo, elas consideram um onboarding até mais longo do que esse, né? Então, vai muito da característica de cada negócio, do tipo de função que a pessoa vai ocupar, né? Então, isso aqui também não é uma regra, mas tem aí algumas ideias aqui que talvez você possa aproveitar no seu processo de onboarding. Então, assim, no primeiro dia de trabalho, nós recepcionamos esse novo membro do time, nós fazemos um passo a passo que eu vou mostrar já para você, e depois, quando ele completa 40 dias conosco, nós fazemos uma avaliação com ele, que é uma avaliação intermediária. Então, ele faz uma avaliação com o nosso RH, faz uma avaliação com o gestor, e nós vamos fazer um entendimento com ele sobre como que está o andamento do trabalho dele, na percepção dele, e nós também, né, nós enquanto gestores e líderes damos um feedback para ele sobre como está o andamento dele. Então, assim, quais são os pontos de melhoria, quais são as oportunidades que nós enxergamos para ele, né, em termos de algumas questões que ele pode melhorar, que ele pode otimizar mais no trabalho dele. Ele também tem a oportunidade de nos dizer como que ele está vendo esse processo no dia a dia, quais são os pontos de melhoria que ele entende que podem ser feitos no trabalho dele, da empresa para com ele também, né? Então, nós fazemos uma avaliação e ambos dão feedbacks para saber como que está essa história dele conosco nesses primeiros 40 dias. Anteriormente, nós já fizemos esse processo mais vezes ao longo do tempo em espaços mais curtos, mas na prática nós entendemos que para nós, dentro da nossa dinâmica aqui na empresa, dentro da nossa dinâmica de trabalho,
esses 40 primeiros dias são suficientes, então nós não fazemos isso nós já fizemos isso com 15 dias, com 30 dias, fomos experimentando até chegarmos num ponto ideal que nós entendemos que hoje seria nos primeiros 40 dias. Depois disso, quando ele completa 80 dias conosco, nós fazemos uma nova avaliação, e que a gente colocou aqui como uma avaliação final, porque daí nós entendemos que ele passou pelo período, né? Então, se ele foi aprovado, digamos assim, né, dentro das funções dele, dentro das habilidades esperadas, nessa avaliação nós também fazemos feedback da mesma maneira, né, ouvimos o liderado e o gestor dele também dá um feedback, e nós consideramos que é uma avaliação final, né? Depois disso ele vai entrar daí nas avaliações normais que são feitas na empresa já como um padrão, né? As avaliações com o gestor, avaliações com a equipe, a parte de avaliação de desempenho, mas aí nós consideramos que o onboarding ele está finalizado quando chega nesse D80, que seria essa avaliação final que nós fazemos com ele. Algumas empresas fazem mais avaliações, né? Outras fazem menos. No nosso modelo, nós entendemos que 40 e 80 é um período ideal. Bem, no primeiro dia, quando esse novo liderado chega na nossa empresa, né, e aqui nós estamos falando de um processo que está hoje, né, dentro do contexto que nós estamos trabalhando, ele está completamente online, né? Então, nesse primeiro dia, o que acontece? O primeiro contato que ele vai ter é com o nosso RH. Então, o nosso profissional de RH vai receber essa pessoa, né, vai fazer uma chamada de vídeo com essa pessoa e vai conversar com ela, e é mais ou menos um processo que dura 1 hora, 1 hora e meia. Então, o que ele vai apresentar nessa conversa, né? Ele vai falar sobre a missão, a visão e os valores da empresa, ele vai explicar como vai ser o processo de onboarding, né? Então, o passo a passo do processo, vai falar sobre o cargo que essa pessoa vai ocupar, então ele vai falar um pouco sobre como que vai ser o trabalho e o que se espera dele, né, em termos de habilidades comportamentais, habilidades técnicas. Vai entregar alguns documentos que nós julgamos que seja importante nesse momento, e para nós entregamos nesse momento, né, o código de conduta, que é onde nós formalizamos todo o nosso código de ética, código de conduta, de como que é para a empresa e para o liderado, né, esse processo. Entregamos também a nossa política de segurança da informação, e ele vai ter contato com esses documentos, ele vai fazer uma leitura inicial de todos esses documentos, ele vai tomar conhecimento de todas essas regras, e nesse documento nós colocamos, inclusive, todos os direitos que ele tem, falamos bastante, de uma forma bastante ampla, né, sobre o que ele pode, o que ele não pode, tudo que a empresa espera dele. O nosso RH também ele vai explicar sobre como funciona, né, a parte de benefícios, as regras de conduta, quais são os canais de comunicação da empresa, como funciona o controle de jornada, então todos esses detalhes mais burocráticos da parte de RH, e vai fazer uma entrevista estruturada de admissão. Essa entrevista nós criamos para fazer um alinhamento de expectativas. O que acontece? Nós elaboramos uma estrutura, né, é uma estrutura de perguntas que o nosso RH faz para essa pessoa. Nós produzimos um documento, né, a partir das respostas desse novo liderado, e essa entrevista ela nos dá alguns insights sobre o que o colaborador, o que o novo liderado, né, está esperando da empresa, o que ele gostaria que acontecesse, e nós usamos essas informações para fazer algumas avaliações ao longo da permanência dessa pessoa na nossa equipe, e também no momento de desligamento, lá no final, se por algum motivo ele foi desligado da empresa ou pediu desligamento, nós fazemos também uma entrevista de desligamento e fazemos uma conciliação das expectativas que ele colocou para a gente no momento da admissão e no momento em que ele está sendo desligado da empresa ou está pedindo desligamento. Então nós fazemos um casamento disso para nós aprendermos mais e podermos melhorar mais os nossos processos, tanto de onboarding dos novos liderados, quanto da saída deles e a permanência deles ao longo do tempo conosco. Então, é uma estrutura que nós criamos e que tem nos ajudado muito a entender melhor quais são as expectativas desse novo liderado, né, e o que nós podemos fazer para tornar a experiência dele na nossa empresa ainda melhor, né? Então, são várias informações que constam ali que nos ajudam muito.
O nosso RH, ele preparou uma apresentação, né, com todos esses pontos, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem alegre, para que esse processo, essa conversa, seja algo muito agradável para a pessoa que está chegando na nossa equipe. Então não é uma conversa chata, não é uma conversa é uma conversa que tem muitas imagens, tem vídeos, tem muitas informações, para que realmente a pessoa que está chegando na nossa equipe se sinta acolhida, mas principalmente que ela sinta que o processo de onboarding dela não vai ser um processo chato. Vai ser uma coisa prazerosa, vai ser uma coisa alegre e algo que ela vai gostar muito ao longo das horas em que ela vai passar por esse processo conosco. Então, esse é o primeiro contato que o novo liderado tem conosco. Depois que ele passou pelo contato com o RH, ele é encaminhado para o gestor da área, né, o líder imediato dele, e nesse contato ele vai receber novamente algumas informações, né? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos reforçar a filosofia da empresa, então como que funciona a filosofia de trabalho da empresa. Novamente vamos falar sobre a missão, a visão e os valores. Vamos falar sobre o que a empresa espera dele. Vamos falar com mais detalhes sobre o cargo que ele vai ocupar, né? E o que ele efetivamente vai fazer na empresa, né? Quais são as atividades, daí agora com um nível de detalhamento muito maior, para que fique ainda mais claro para ele sobre o que se espera dele e como que ele vai realizar o trabalho. E vamos falar também sobre as ferramentas que ele vai utilizar, né? Então ele vai começar a ter contato com todas as ferramentas que ele vai utilizar para a realização do trabalho dele. Nesse passo 2 aqui, nessa etapa 2, ele também vai ser informado sobre quem vai ser o padrinho ou a madrinha dele nesse processo, porque nós entendemos que é mais fácil quando a pessoa que está chegando para compor o nosso time, ela receba uma orientação diretamente de um colega de trabalho, né, de um par da sua equipe. Então, nesse momento, ele vai ser apresentado também para o seu padrinho ou para sua madrinha, e eu já vou falar sobre o papel dessa pessoa. O terceiro contato dele, então, terceira etapa, é um contato com a área administrativa da empresa. No caso, é um líder, né, que é uma pessoa que responde por toda a parte administrativa e de RH da empresa. No nosso caso, é um diretor, né? Então, ele vai receber esse contato e esse líder vai falar para ele também, né? Vai reforçar algumas informações. Então, vai falar um pouco sobre a história da empresa, sobre a cultura, né? Sempre reforçando essa questão. Nós sempre fazemos muita questão de reforçar em vários momentos, né? Tanto do onboarding quanto durante a vida desse liderado na nossa empresa, nós fazemos sempre questão de reforçar bastante a questão da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa visão, para que a pessoa que esteja conosco, ela realmente tenha isso muito forte dentro dela também. A questão dos nossos valores e da nossa conduta, de como isso tudo acontece, é algo muito importante para nós, e nós sempre fazemos questão de que esteja também sempre isso muito vivo, muito aceso na mente e no coração dos nossos liderados. Então, nós estamos sempre fazendo eventos e estratégias para consolidar isso cada vez mais na cabeça dos nossos liderados, né? Então, esse nosso diretor, ele também vai conversar sobre os objetivos da empresa, né? E também vai ouvir, né, esse novo liderado sobre quais são os objetivos dele na nossa empresa. E ele vai também conhecer um pouco mais a fundo como funcionam os canais de comunicação com a empresa. Então, essa é uma conversa mais rápida, né? Uma conversa de 15 a 20 minutos, para que ele conheça um pouco mais e tenha uma visão mais ampla de como tudo funciona na empresa. Sempre dado por um diretor, né? Por um dos diretores da empresa, para que ele realmente se sinta acolhido por todos os times, né? E por todos os departamentos da empresa. Explicando aqui como funciona, então, esse padrinho e essa madrinha, né? Ele é um ponto de referência para que esse novo liderado, ele saiba quem procurar quando ele tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né? Então, ele pode ter dúvidas a respeito da realização do trabalho. Então, esse padrinho, essa madrinha é alguém que já tem bastante experiência com o trabalho que ele vai executar. Então, ele vai ter esse canal de comunicação direto para não precisar ir até o gestor imediato dele, por exemplo, até o líder dele. Ele pode, inicialmente, tirar todas as dúvidas dele com esse padrinho. E essa pessoa também, além de dar todo o suporte na parte do trabalho em si, ele também vai dar um suporte que nós chamamos de suporte organizacional para ele,
que é quando ele tiver alguma dúvida sobre as diretrizes da empresa, sobre dúvidas a respeito do dia a dia, algo relacionado ao RH, por exemplo. Então, essa pessoa vai sempre estar ali disponível para orientar esse novo liderado na visão da equipe, né? Então, ele sempre vai ter esse papel de estar acompanhando essa pessoa durante todo o processo de onboarding dele dentro daquela janela dos 80 dias, né? E a próxima etapa, então, o passo 4, é o contato com a equipe. Depois que ele passou, então, pelo RH, que ele passou pela diretoria da empresa, ele passou pelo líder imediato dele, ele vai ser apresentado, então, para a equipe, né? Então, nós entendemos que agora sim ele está preparado para ser apresentado, né, e se apresentar para o restante do time. Então, nós vamos fazer uma reunião, né, com toda a equipe, e ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouco sobre a experiência dele e conhecer também os seus colegas de trabalho. E aqui nós colocamos todo o time para fazer parte dessa apresentação. Não somente a equipe onde essa pessoa vai estar alocada, né? Mas todos os funcionários da empresa, né, participam dessa reunião de integração e são apresentados e se apresentam, né, para esse novo liderado. Então, também é uma apresentação rápida, né, que nós fazemos, mas nós entendemos que é importante que seja feita para que as pessoas comecem a se conhecer. Nós temos pessoas trabalhando em locais diferentes, né? Então, mesmo quando nós estávamos trabalhando presencial, nós não tínhamos como fazer essa apresentação local, né? Porque nós temos funcionários em diferentes estados, então essa apresentação nós já costumávamos fazer online de qualquer forma, mesmo antes da pandemia. Depois que ele passou por todas essas etapas, na etapa 5, ele tem contato com uma pessoa que é o nosso apoio administrativo, e essa pessoa vai entregar para ele, então, todas as ferramentas de trabalho. Nós temos um kit de boas-vindas, ele vai receber o laptop de trabalho dele, vai receber os acessos, né, efetivamente os logins e acessos para ele, vai receber também o celular, se for o caso, e demais equipamentos que ele vai utilizar dependendo da função, né? Nós temos aí diferentes entregas que nós fazemos para a equipe, mas nesse momento aqui, então nós entendemos que ele está apto para receber todos esses, todo o ferramental que ele vai precisar utilizar para o dia a dia de trabalho dele. Feito isso, nós consideramos que o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de onboarding está finalizado, né? Então ele passou por todas essas etapas, então esse processo demora aí mais ou menos um meio período do dia, né? E agora, como nós estamos trabalhando home office, a gente está fazendo esse processo na parte da manhã e na parte da tarde, então, ele precisa ir até a nossa sede para buscar os equipamentos de trabalho que ele vai precisar, né? Então, esse primeiro dia basicamente se resume a isso. Nós fazemos todas essas etapas e aí nós entendemos que o novo liderado está pronto para começar no dia seguinte já totalmente integrado, né? E já preparado com uma visão do todo e já de fato preparado para começar o trabalho, né? E é claro que dentro desse processo eu já tive contato com empresas que fazem esse processo aqui mais rápido, né, mais simplificado. Eu já vi empresas também que fazem esse processo ao longo dos dias, né, às vezes até uma semana inteira eles fazem eventos diferentes de onboarding. E é claro que aqui nós estamos falando de diferentes estruturas, né? O nosso processo, ele é um processo que eu entendo que é um processo simplificado, mas para nós ele funciona muito bem. Tem empresas que não fazem nem um processo simplificado, né? Simplesmente recebem o novo membro do time e já colocam ele para começar a executar as atividades. E eu entendo que isso é um processo bem complicado, porque eu ouço com muita frequência as pessoas reclamando disso, né? Falando assim, eu fui contratado por uma empresa, eu comecei a trabalhar e eu cheguei lá na empresa já no primeiro dia e já coloquei a mão na massa, não recebi treinamento, me senti perdida durante dias e dias, eu não conseguia entender o funcionamento da empresa, como era o trabalho, como que as coisas se conectavam na empresa. Então, o processo de onboarding, ele serve para isso, né? Ele serve para dar essa clareza para o novo membro da equipe, porque
As pessoas que estão ali na empresa, elas já estão acostumadas com a dinâmica, então, às vezes, é muito óbvio para as pessoas o que está acontecendo, né? Só que a pessoa que está chegando, que é nova na empresa, no time, ela não tem essa mesma visão. Por mais que ela tenha experiência no trabalho que ela vai executar, né? Por mais que ela tenha as habilidades técnicas, mas ela não conhece a dinâmica da empresa, né? E cada empresa tem a sua dinâmica, tem a sua cultura, tem a sua forma de trabalhar, de se comunicar. Então, o processo de onboarding, ele é para trazer essa clareza e essa segurança, essa tranquilidade para o novo membro da equipe. E por isso que o processo de onboarding, ele é muito importante e é importante também que ele seja feito de uma forma bem efetiva, né? Por isso que eu falei no início que não adianta simplesmente pegar o processo de onboarding de uma empresa e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Querer aplicar aquela mesma lógica, aquele mesmo processo igualzinho na sua empresa. Você precisa pensar em como que é a dinâmica da sua empresa e através desses modelos que existem, né, ir adaptando e entendendo quais são as fases que fazem sentido para você, né, para o seu time, para a sua empresa. Mas independente do modelo a ser escolhido, independente se ele vai ser um processo mais simples, mais complexo, o importante é que você tenha um processo formalizado e que ele realmente funcione e faça sentido para a sua empresa, né? Eu coloquei aqui alguns erros que são muito comuns que as pessoas cometem, né, quando fazem o processo de onboarding e de contratação de uma pessoa, e eu já vi isso acontecer muito na prática, que é não comunicar todos os envolvidos, né, sobre uma contratação, e aí às vezes assim, o RH não se preparou para receber aquela pessoa, o gestor não está preparado, não deu tempo de fazer todo o processo de contratação, né, toda a formalização, a gente sabe que esse processo ele é bem burocrático. Então, às vezes, a empresa não cumpre todas as etapas e acaba trazendo a pessoa para o time, colocando ela para trabalhar, sem que ela tenha passado por todas as etapas, sem que tudo esteja formalizado e sem que ela tenha recebido treinamento, né? Uma coisa que é super importante nesse processo é que o novo liderado seja treinado. Muitas empresas pecam justamente nessa parte. Contratam uma pessoa que já tem um conhecimento técnico e achando que ela, por ter conhecimento técnico, ela vai conseguir chegar na empresa no primeiro dia e já começar a desempenhar as atividades dela de uma maneira perfeita, isso é uma coisa bem complicada que muitas pessoas fazem e que não é algo confortável nem para a empresa e nem para o novo liderado, né? Porque a pessoa, por mais que ela tenha experiência e conhecimento, a dinâmica de uma empresa e de outra sempre tem as suas peculiaridades, sempre tem as suas diferenças, e por isso que o novo liderado ele precisa receber treinamento, né? E aí, isso tudo faz parte do processo de onboarding. Então, quando você pensa nisso tudo, pensa nessas fases, pensa no que você vai trazer para ele nesse processo, vai fazendo com que a integração dele seja muito mais tranquila e que ele se sinta muito mais confortável para começar a desempenhar o trabalho que ele se propôs a desempenhar. E uma coisa que eu quero colocar para você é que ao longo do tempo nós fomos, né, ajustando e melhorando o nosso processo, e toda vez que nós fazemos a integração de um novo liderado, nós sempre recebemos bastante elogios a respeito do nosso processo de onboarding. As pessoas sempre comentam sobre como é bacana passar pelo nosso processo de onboarding, porque de fato a gente faz com que isso seja que esse processo seja leve, seja agradável para a pessoa e que ela realmente se sinta acolhida por todas as pessoas da empresa, por todas as pessoas com quem ela vai tendo contato ao longo desse processo, né? Então as pessoas sempre elogiam bastante o nosso processo, porque elas de fato se sentem muito bem passando por essa etapa, porque também o processo de onboarding ele não pode ser algo chato para a pessoa, né? Ele não pode ser algo cansativo. Eu já vi empresas fazendo o processo de onboarding que é uma coisa muito monótona, é uma coisa que é um turbilhão de informações que a pessoa recebe e ela não consegue se situar. Às vezes o processo ele não tem uma linha lógica, né? E a pessoa acaba se sentindo perdida no processo. Então, por mais simples que esse processo seja, mas é importante que ele seja construído de uma forma lógica, né? Que vá levando a pessoa para um caminho em que ela consiga entender como tudo aquilo está funcionando, né? Então, esses cuidados na hora de construir o processo de onboarding, eles são muito importantes. E outro erro também que eu percebo é que muitas empresas contratam pessoas
e acordam com elas uma data de início desse trabalho, né, uma data de início dessa integração, desse onboarding, no momento em que elas não conseguem dar atenção para a pessoa. Isso já aconteceu comigo, em uma das empresas que eu trabalhei. Eu fiquei praticamente a minha primeira semana de trabalho, eu fiquei praticamente sem conseguir fazer nada, porque eles me contrataram num período em que as pessoas estavam num momento de muito trabalho, né, um período do mês que tinha muito trabalho. O meu líder imediato, ele não conseguia me dar atenção, nenhum colega de trabalho conseguia me acompanhar, e eu fiquei à deriva praticamente a primeira semana de trabalho, porque ninguém tinha tempo para fazer o meu onboarding, né, para fazer o meu processo de integração ali naquela equipe. Então, infelizmente, eu vejo isso acontecendo muito na prática, já vi muitas empresas contratando dessa forma. Então, é muito importante que você, além de você pensar em como vai ser esse processo, você também pensar que quando você definir a data de início do trabalho, desse novo liderado, que você tenha realmente, você e as pessoas, né, tenham tempo disponível para participar do processo de onboarding. Porque é muito ruim, né, para a empresa e também para a pessoa que está chegando, né, a pessoa que é nova no time, ela ficar à deriva, né, sem esse suporte e não conseguir começar a desempenhar o trabalho dela, né? Então é importante que você pense nessa data também. E outro erro que eu vejo também que as empresas cometem é não preparar, né, tudo que é necessário para receber essa nova pessoa. Então, assim, eu já vi empresas que têm um processo mais demorado, por exemplo, para dar acesso ao sistema, à rede, e-mail, a parte de tecnologia, por exemplo, e a pessoa passar pelo processo de onboarding e ficar dias e dias sem conseguir começar o trabalho porque ela não tinha os acessos que ela precisava. Então, dentro de uma lógica, né, dentro de um conceito de trabalhar realmente com uma organização, com uma preparação, se antecipar, né, a todos esses fatos, a tudo que precisa ser preparado, você sempre pensar em fazer esse processo da maneira mais efetiva possível, pensando em todos esses pontos, né? E como que a gente resolve, né, isso? Como que faz isso tudo funcionar na prática? É justamente tendo processos. Quando a gente tem processos bem definidos na empresa, a gente consegue fazer isso tudo funcionar da melhor maneira possível. Claro, exceções vão acontecer? Vão, mas elas têm que ser exceções, né? O que a gente vê muitas vezes na prática de algumas empresas é que a exceção vira regra. Então acaba que, pela empresa não adotar nenhuma diretriz em relação a isso, não adotar nenhum procedimento, não criar os processos, ela acaba fazendo tudo em cima da hora, sem um planejamento, sem uma organização, e aí isso tudo é complicado para a empresa e é complicado também para o novo membro da equipe. Por isso que é super importante que isso tudo seja alinhado com antecedência, né? Para que esses erros sejam evitados e para que, de fato, a pessoa que está chegando, ela se sinta realmente acolhida, né? Dentro das mentorias que nós fazemos e dentro do nosso curso também, a gente trabalha muito forte esse conceito, né, de contratar a pessoa certa, de fazer esse alinhamento com a cultura, de fazer um processo de onboarding da pessoa, porque todo o restante, né, tudo aquilo que a gente for fazer depois disso, vai funcionar melhor se essa primeira etapa for feita da maneira correta. Nós batemos muito nessa tecla sempre, porque muitas vezes os nossos alunos, os nossos mentorados, eles comentam assim, mas eu não consigo manter minha equipe motivada, eu faço várias ações e eu não consigo ter o resultado que eu gostaria, minha equipe não está performando direito, eu tenho problemas de relacionamento com a equipe não consegue trabalhar muito bem sozinha, se eu não fico o tempo inteiro monitorando o trabalho deles, eles não conseguem ter a performance que a empresa espera. Então, são várias situações, vários problemas que os líderes relatam para a gente, e quando nós vamos investigar, né, como que os processos aconteceram, a maioria das vezes a gente acaba descobrindo que a pessoa não está no lugar certo, ou ela não tem as habilidades necessárias para ocupar aquela função. Normalmente existe um problema lá no início, que é justamente no processo de contratação e de onboarding dessa pessoa. As informações não ficaram claras, a pessoa foi contratada de uma maneira desalinhada com a cultura da empresa ou com a atividade que ela ia executar. Então,
Por que a gente insiste tanto nessa questão de ser assertivo nessas duas primeiras etapas, né? Que é a contratação e o onboarding da pessoa. Porque quando nós fazemos essas duas etapas de maneira assertiva, todo o restante que vai acontecer depois vai funcionar de uma forma muito mais correta, vai funcionar de uma forma muito mais organizada. Tudo aquilo que você for fazer depois é uma consequência dessa primeira etapa que foi feita. É como se fosse a preparação do terreno para a construção de uma casa, né? Para que ela seja uma construção sólida, o terreno, né, a base dessa construção, ela precisa ser sólida também. Então, nós consideramos, né, que dentro desse processo de todas as tarefas, né, e tudo que um líder precisa pensar para um liderado seu, para montar a sua equipe, a base disso tudo é uma boa contratação, uma contratação assertiva e um processo de onboarding feito da melhor maneira possível para a realidade de cada empresa. E para a gente resumir então aqui o que nós falamos nessa aula, nós comentamos então lá no início da nossa aula, né, sobre a importância de você fazer um processo de contratação alinhado com a cultura da empresa. Na aula que o Vinícius apresentou para vocês, ele trouxe, né, uma série de informações, uma série de insights para você de como que as empresas costumam fazer esse processo. É um processo validado, um processo que dá certo, né, de contratação. O que você pode usar de ferramentas, né, de recursos para fazer isso de forma mais assertiva. E por fim, eu trouxe aqui para vocês um modelo, né, de onboarding que nós aplicamos na nossa empresa, que tem nos trazido ótimos resultados e que você pode se apropriar dele, né, para fazer as customizações e aplicar na sua empresa também. Eu espero que esse conteúdo que nós trouxemos, essa aula, tenha sido bastante válida para você, que você tenha tido aqui bastante insights de coisas práticas que você pode aplicar amanhã já na sua empresa, pode começar a pensar em estruturar esses processos, caso você ainda não tenha, ou que você possa ter insights, né, tido insights de como melhorar o processo que você já tem. É muito bom quando a gente aprende alguma coisa nova com situações que estão sendo colocadas em prática, né? Porque a teoria ela é importante, mas a gente sempre traz aqui para os nossos alunos as questões práticas, né? Nós queremos de fato que as pessoas consigam absorver um conteúdo, absorver um conhecimento, mas que elas consigam principalmente visualizar aquele conhecimento funcionando na prática com os seus times, né? A nossa filosofia aqui dentro da nossa comunidade é justamente essa, né? Que você consiga aprender alguma coisa de valor e que você consiga no dia seguinte colocar em prática com a sua equipe. Porque não adianta só também absorver conhecimento e na hora de colocar em prática você se sentir perdido, você não saber como fazer isso, né? É muito comum a gente vê pessoas que estudam, fazem um curso, leem um livro, conseguem adquirir conhecimento, mas não conseguem ter o raciocínio correto para colocar em prática. Porque não dá simplesmente para você pegar um conhecimento, uma receita pronta e sair aplicando na sua empresa. Precisa passar por uma análise, precisa pensar se aquele processo, do jeito que ele foi construído na empresa A, faz sentido para a empresa B, né? Não dá simplesmente para replicar tudo o que a gente aprende, o que a gente vê em outras empresas, né? Então é super importante você despertar essa consciência de olhar para um processo, olhar para algo que está funcionando e tirar daquilo o que você pode aplicar para você, né? E como aplicar na sua empresa. Então, nós sempre trazemos muito essa questão prática aqui para os nossos alunos, justamente para que eles consigam colocar em prática dentro da visão da sua empresa, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, que a gente sabe que são diferentes de uma empresa para outra. Espero que você tenha gostado. Até mais!